Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor. Esta mensagem que eu vou ministrar agora, pela misericórdia de Deus, que de mim eu não tenho nada para oferecer, mas o nosso professor, que é o Espírito Santo de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, Jesus Cristo, não a nós glória nenhuma, mas toda a glória a Jesus Cristo. É importante que você venha ter em mãos as Escrituras Sagradas, né? Porque toda vez que eu prego a palavra de Deus, meu querido e minha querida, eu sempre falo isso. Eu não prego o Evangelho sozinho, mas eu prego com a ajuda do meu professor, que é o Espírito Santo. Sem ele, sem Jesus, nada eu posso fazer. Nada eu posso fazer. E as Escrituras estão aqui nas minhas mãos, e eu creio que você também tem as Escrituras em suas mãos. Então eu gostaria que você pegasse a Bíblia Sagrada e as Escrituras e abrisse na primeira carta do apóstolo João, primeira carta, e no capítulo 3. E nós vamos ler juntos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E nós vamos descobrir com a ajuda do Espírito Santo, quem é do diabo e quem é de Deus. Há uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. E as Escrituras mostram isso. A palavra de Deus mostra aquele que pertence a Deus e aquele que não pertence. Porque às vezes a pessoa quer descobrir, mas será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus daquele homem, daquela mulher? Será que essa pessoa é de Deus realmente? Ou será que ele é um falso profeta? Será que ela é uma falsa profeta? Então eu tenho que saber quem é de Deus e quem não é de Deus. E até mesmo, você que está ouvindo esse vídeo agora, nesse momento, você vai descobrir se você é de Deus ou se você é do diabo. Mas depois que nós lermos essa palavra, se você perceber que você não é de Deus, que você é do diabo, eu quero te dizer, te dar uma boa notícia. Que você, mesmo se você descobrir que você é do diabo, que você tem sido do diabo, eu quero te convidar nesse momento a você a se tornar um filho de Deus. Aí você vai me perguntar, mas como? Crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo. Do momento que você crê em Jesus e você pede a Ele, né, misericórdia, você pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, faça em mim um novo nascimento. Crie em mim, Senhor, um novo nascimento, que eu não tenho condições de nascer de novo. Mas faça com que eu venha nascer de novo, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser um servo, uma serva fiel. Me ajuda, Senhor, que de mim mesmo eu não consigo. Quando você se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, das potentes mãos do Senhor Jesus, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo, você sabe disso. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que todo o poder, Jesus falou, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então quando você se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo, você se humilha diante dele, e você reconhece que você é um pecador, uma pecadora, você se humilha diante dele, ele tem poder para fazer em você um novo nascimento. E você vai ver isso dentro da palavra de Deus. Se você tem sido do diabo, a partir de agora, ouvindo esse vídeo, eu te convido a você ir para o outro lado, para o lado de Jesus Cristo, para você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E aí você vai passar a ser um filho de Deus. Porque só crendo em Jesus que nós somos filhos de Deus, né? Todos nós, eu e todo ser humano na terra, já nascemos pecadores. Né? A grande verdade é que todos nós, ao nascermos, já nascemos condenados. Quando nós nascemos aqui na terra, nós já nascemos condenados. Sim, porque todos nós nascemos com a natureza do pecado. Então todos nós, todo ser humano na terra, Deus olhou lá do céu e não viu um justo. Deus olhou lá do céu e viu que todos são pecadores, todos. Não há um justo sequer. Então como é que nós vamos ter a vida eterna? Crendo em Jesus. É simples, né? Mas é a verdade. Crendo em Jesus.
Então vamos ler esse texto para que nós possamos ter um esclarecimento maior, né, do que a palavra de Deus nos ensina, né, com a ajuda do Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, diz assim: Vede, com grande caridade o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem... Não, desculpa. Vamos ler de novo aqui o versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o que peca, porque o pecado é iniquidade. Olha só, veja bem, a palavra de Deus está falando aqui, ó, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Olha só, vamos lembrar lá o que Jesus falou em Mateus 7, versículo 21 em diante. Ele falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ele falou que muitos virão a Ele. Profetizamos nós em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilha. Expulsar demônio, fazer maravilha em nome de Jesus, não significa que a pessoa está salva. Aqui está falando aqui na palavra de Deus. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Às vezes a pessoa está expulsando demônio, está falando em mistério, em línguas estranhas, né, está fazendo maravilhas em nome de Jesus, mas ela está cometendo pecado. E aqui diz que o pecado é iniquidade. E quando Jesus, em Mateus 7, versículo 21 em diante, ele diz ali que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ele fala que muitos vão chegar perto dele e vão falar: profetizamos em teu nome, fizemos maravilha, mas ele vai falar assim: apartai de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então você que tem pregado o Evangelho, você que tem falado em nome de Jesus, expulsado demônio em nome de Jesus, examine a você mesmo. Veja os caminhos que você tem andado. Se você tem praticado pecado, saiba que você corre grande risco de ficar de fora. Não basta você expulsar demônio em nome de Jesus. Não basta você profetizar em nome de Jesus. Não basta você falar em línguas estranhas, não. É importante que você venha abandonar os pecados. Você venha andar na luz como Ele na luz está. Como Jesus Cristo é a luz. Então não seja enganado. Não se engane. Crer em Jesus é abandonar o pecado. Né? É viver uma nova vida em Cristo. E isso também não vem de nós. Vem de Deus. Toda a glória não é do homem, meu querido e minha querida. Pastor, pregador, evangelista, diácono, presbítero, apóstolo, seja lá o título que o homem tiver, nenhum homem é digno de receber a glória que pertence a Jesus Cristo. Ainda que eu ore e o demônio saia, a glória não é minha, a glória é do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. A glória nunca pode ser nossa. A glória é do Senhor, porque ninguém pode fazer nada se não for pelo Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada se Jesus Cristo Ele não nos ajudar a fazer. Então descubra aqui, ó, quem é de Deus e quem é do diabo. E se você descobrir que você tem sido do diabo, torna a falar: creia no Senhor Jesus e peça perdão, se arrependa dos teus pecados. Veja que Jesus, quando perdoava, Ele falou: vai e não peques mais. O cristão que continua na prática do pecado, ele está sujeito a perder a comunhão com Deus. E você perdendo a comunhão com Deus, você vai ficar triste. Você vai entristecer o Espírito Santo que habita em você. Logo você vai ser um cristão triste, um crente triste, abatido. Eu não estou falando aqui que o cristão, que o crente ele perde a salvação. Não estou falando isso. Porque uma vez que você se tornou filho de Deus, você é filho de Deus, porque você creu em Jesus, no sacrifício de Jesus.
Mas se você continua pecando, você busca o pecado, você está sujeito a ficar um crente triste, abatido, sem comunhão com o Pai. Então não fique na prática do pecado, mas se arrependa dos teus pecados. No versículo 5 diz assim, ó, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, em Jesus não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, né? Como ele é justo. Agora só o versículo 8 diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só que maravilha. Jesus Cristo se manifestou para destruir, desfazer a obra de Satanás, a obra do diabo. Glória a Deus. Olha só, no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Está entendendo? Olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Está entendendo? Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu próximo, ao seu irmão, esse não é de Deus, esse é do diabo. Então, se você não ama o teu próximo, se você não ama o teu irmão, você tem enganado o teu irmão, você tem mentido para o teu próximo, você não prega a verdade, você não é de Deus. Mas você pode se arrepender e crer em Jesus e se tornar filho de Deus através da fé em Jesus Cristo e ter um novo nascimento com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós mesmos nós não temos condições de nascer de novo. Mas, através da nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo pode fazer em nós um novo nascimento. Ele pode fazer com que nós venhamos a nascer de novo. E aí nós verdadeiramente iremos amar nossos irmãos. Olha só o que ele diz. O versículo 10, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha só, essa é a mensagem que Jesus Cristo, nosso amado Senhor, que está vivo à direita de Deus Pai, ele ressuscitou ao terceiro dia, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós ouvimos do Senhor, que nós amemos uns aos outros. Então nós devemos amar. Se você ama o teu irmão, se você ama a tua irmã, se você tem amor pelo teu próximo, você prega a verdade para o teu próximo, você prega a verdade do Evangelho, você ama o teu irmão e a tua irmã, você é nascido de Deus. Tenha certeza disso. Aí você pode falar para mim, mas às vezes eu peco, eu cometo pecado. Claro, a tua natureza, a nossa natureza humana, ela já é uma natureza voltada para o pecado. Nós só vamos deixar totalmente de pecar quando nós estivermos livres desse corpo. Por isso é que um dia nós temos que morrer. Todos nós, mesmo crendo em Jesus Cristo, tendo Jesus como nosso Senhor, nós sabemos que esse corpo aqui, ó, ele vai descer à sepultura. E vai morrer um dia. Todos nós sabemos disso. E é necessário que isso aconteça, para que depois nós venhamos ter um corpo incorruptível, um corpo transformado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Então, mas todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque habita em nós uma semente divina, a semente do Espírito Santo. É por isso que todo o crente nascido de novo, ele não pode continuar pecando, ele não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você vê teu irmão pecar, ore por ele, né? Ministre a palavra de Deus para ele, a verdadeira palavra.
E se você tem sido do diabo, a partir de hoje, de agora, creia no Senhor Jesus e abandone os pecados. E você terá a vida eterna para sempre em Jesus Cristo. Amém.